Você acha que está assistindo alguém reformar uma casa, mas na verdade você está assistindo alguém reconstruir a própria vida. E isso, galera, é puro cinema. Fala, galera do bem! E é isso. Então, hoje a gente vai falar sobre transformação. Sobre por que a gente adora assistir programas de reforma, sobre essa obsessão coletiva pelo antes e depois. E talvez isso não seja coincidência, esse vídeo está acontecendo exatamente aqui. Não teve anúncio, não teve contagem regressiva, só chegou o momento de mudar. Porque às vezes o espaço começa a ficar pequeno para as ideias. E quando isso acontece, ou você encolhe as ideias, ou você amplia os espaços. Eu escolhi ampliar o espaço. Mas calma aí, isso aí não é um tour, na verdade. A gente vai falar de narrativa, de televisão, de cinema, como sempre. Só que dessa vez dentro de um cenário que acompanha essa fase nova do canal. E talvez isso seja o mais interessante. A gente passa anos analisando como é que os cenários influenciam as histórias, até que a gente percebe que o nosso próprio cenário também influencia naquilo que a gente cria. Você já reparou que os programas de reforma de casas eles fazem assim, um sucesso absurdo, mesmo entre aquelas pessoas ali que nunca abriram uma lata de tinta? Irmãos à Obra, Extreme Makeover, Lar do Oscilar, Construindo um Sonho, enfim, a lista é gigantesca. E todos eles têm uma coisa em comum. Eles seguram a gente de um jeito quase que hipnótico. Você senta no sofá só para ver um pedacinho e quando percebe já está envolvido na história daquela família, discutindo cálculo estrutural, planta baixa, tudo isso como se você fosse um arquiteto. E engraçado porque esses programas eles não são sobre trocar piso, sobre derrubar parede, sobre instalar torneira. Eles são, no fundo, sobre pessoas, sobre histórias, sobre vidas que estão prestes a mudar. E é justamente por isso que eles funcionam tão bem. Eles seguem aquela estrutura dramática básica que a gente encontra nos grandes filmes também. Ali rola um protagonista, ali rola um problema, né? Existe uma jornada e, claro, existe um clímax, né? Que é a famosa revelação, né? Aquele momento em que todo mundo entra na casa reformada, né? A emoção transborda, até a gente que está do lado de cá começa a chorar também, enfim. Só que tem um lado aí que é um pouco mais profundo. A casa nesses programas não é só um cenário, ela é um personagem. Ele é um personagem silencioso, mas que carrega significados assim gigantescos. A casa ela representa segurança, pertencimento, memória e principalmente uma ideia muito humana assim, de recomeço mesmo. Quando alguém reforma a própria casa, no fundo ela está tentando reorganizar a própria vida. E o público percebe isso, mesmo que de uma maneira meio que inconsciente ali. Essa lógica, galera, na verdade não é nova. O cinema sempre soube usar muito bem os espaços físicos como parte da narrativa. A casa no audiovisual, ela nunca é só um lugar, ela é uma metáfora, ela é atmosfera, ela é uma arma dramática. Vamos pensar, por exemplo, em Parasita, dirigido pelo Bong Joon-ho. Esse filme abocanhou 4 Tio Chico, incluindo de melhor filme, e ali a arquitetura da casa, né, da família rica pelo menos, ela praticamente conta a história sozinha. As escadas, o vidro, né, aquela luz e tal, tudo isso aí indica posição social, aspiração e desigualdade. Já em Iluminado, né, do mestre Stanley Kubrick, o Hotel Overlook, por exemplo, ele é tão protagonista quanto o personagem do Jack Nicholson. Não é só um cenário, sabe, ali onde a história acontece e tal. É uma força ativa, quase uma entidade viva. Os corredores intermináveis e tal, aquele carpete geométrico, aqueles salões vazios, aquela simetria sufocante. Tudo isso cria uma atmosfera que oprime antes de qualquer diálogo acontecer. É o espaço que desestabiliza, sabe? Que ecoa aquele isolamento que lentamente vai corroendo ali a sanidade. E isso não nasce só dos personagens que fazem, sabe? Mas daquele ambiente que provoca neles. Hereditário, do Ari Aster, por exemplo, ali a casa funciona como uma espécie de container emocional, onde os traumas são herdados ali, escondidos, são repetidos. Cada cômodo ali naquele filme parece guardar um segredo, cada porta fechada carrega um passado que vai e volta, enfim. A arquitetura ela não é expansiva, ela é claustrofóbica, ela é íntima, quase que miniaturizada ali. É como se a família tivesse sido aprisionada dentro de uma maquete emocional. O horror ali não está só no sobrenatural, mas está na sensação de que não tem como escapar da própria estrutura familiar. Já em A Procura da Felicidade, né, ou mesmo em tantas outras comédias românticas aí, o lar assume um outro significado. Ele deixa de ser ameaça, né, ou prisão e se transforma em promessa. É o símbolo do momento da virada. É o lugar onde as personagens finalmente encontram estabilidade, pertencimento ou até paz. E quando um protagonista atravessa a porta de uma casa, né, que agora é dele,
O que está sendo mostrado ali, na verdade, não é só um imóvel, é a materialização de uma conquista, né? De um ciclo que está se fechando ali e de um outro que está começando. A casa aí, nesses casos, né, é o ponto final da jornada e, ao mesmo tempo, é o primeiro parágrafo de uma nova história. É muito doido isso, né? O fato, galera, é que quando a gente assiste a um programa de reforma, né, mesmo que seja um trem completamente factual, que é produzido para TV, ali para chamar gente, para vender anúncio e tal, a gente está assistindo ao mesmo tempo o princípio narrativo. Transformar um cenário para transformar uma vida. A diferença é que nesses programas tudo ali é palpável, tudo ali é real. A parede realmente cai, a pia realmente troca de lugar, né? A iluminação realmente muda o humor do ambiente e tal. E isso faz com que a transformação pareça possível para qualquer um. É aspiracional, sabe? E é de um jeito muito direto, quase íntimo mesmo. Não é tipo assim, eu queria ser um herói desse filme, eu queria ter uma cozinha assim. E aí entra uma explicação super interessante. Por que esses programas eles viciam tanto a gente? Bom, primeiro porque eles oferecem uma catarse visual instantânea, né? É o famoso antes e depois que acende uma sensação de prazer que o cérebro da gente adora. É a mesma coisa que colocar ordem no caos, por exemplo, mesmo que não seja o nosso caos, né? E segundo, porque o drama ali ele é controlado, né? Existe tensão, existe sempre uma infiltração que é descoberta na última hora, um orçamento que estoura, um prazo que não fecha, né? Mas é uma tensão confortável, é uma tensão roteirizada. A gente assiste sabendo que no fim tudo vai dar certo, né? É que nem ver um filme, na verdade, que te promete um final feliz. E o terceiro é porque esses programas eles mexem com um desejo profundamente humano, que é o desejo de criar um espaço onde a vida possa funcionar melhor. E isso conecta pessoas de todos os estilos, idades, realidades, enfim. O Papo no Set, galera, fala sobre cinema, sobre narrativa, sobre como escolhas invisíveis moldam o que a gente sente diante da tela, enfim. Só que no final, quase sempre é na casa da gente que essas histórias acontecem. É ali que a gente assiste, que a gente descansa, que a gente pensa, que a gente cria. O lar da gente também é um cenário. E se a gente analisa tanto como é que os espaços influenciam os personagens, fazia muito sentido olhar para o nosso próprio espaço com esse mesmo cuidado. Nem todo começo é bonito. Às vezes acumula poeira, né, tempo parado, enfim. Mas cinema nunca foi sobre o que está pronto, é sobre decisão, sobre transformar a intenção em reforma. Essa mudança aqui no estúdio também passou por isso, e a Live em Casa fez parte do processo, não como uma vitrine, mas como construção. Uma curadoria de peças que ajudaram a gente a criar atmosfera sem exigir grandes reformas. Foram pequenos detalhes que reorganizaram o olhar da gente e que ajustaram a energia do ambiente também, porque espaço não é pano de fundo, espaço é linguagem. E para a galera que entende que o lugar onde ela vive também conta uma história, a Live em Casa liberou um cupom para a comunidade do canal. É o cupom Papo no Set. Se fizer sentido para você, é só clicar no site, o link está aqui na descrição do vídeo, e se eu fosse você, eu dava uma corrida lá para ver, porque vale super a pena. O resto é escolha. E galera, olha só, o mais curioso é perceber como é que tudo isso se conecta. Os programas de reforma, os filmes, a decoração, a forma como a gente transforma o lugar onde a gente vive, tudo isso gira em torno da mesma coisa, a narrativa. A forma como a gente constrói a nossa história, o lar, que é, antes de tudo, um espaço simbólico, ele guarda, na verdade, o que a gente foi, o que a gente é e o que a gente está tentando ser. Ele influencia o nosso humor, a nossa produtividade, a nossa sensação de bem-estar. E por causa disso, quando a gente vê uma pessoa entrando numa casa reformada e chorando ali e tal, emocionada, não é pela parede branca, pelos armários novos e tal, é pela possibilidade, pela ideia de que a vida, a partir dali, pode melhorar. E talvez por isso essas histórias funcionem, porque elas carregam, na verdade, essa promessa, a promessa da transformação. A promessa de que alguma coisa pode mudar, de que existe um depois. Se você quiser mais conversas aí como essa, né, sobre cinema, sobre narrativa, sobre como essas coisas encontram o nosso dia a dia, já deixa o teu like aí, comenta qual programa de reforma te prende mais e me conta uma coisa, se você pudesse assim, promover uma grande transformação no ambiente da tua casa agora, qual seria? Seria aquele cantinho onde você assiste um filme? Seria a tua sala? Seria a tua cozinha? E claro, se você quiser dar aquela renovada sem quebrar parede, o link da Live em Casa e o cupom do canal estão aqui na descrição, dá uma corrida lá.
Cuida bem do teu cenário. Mais do que você imagina, ele conta a tua história. E a gente se vê no próximo set.